queria estar meditando uma meditação na palavra, breve mesmo, porque eu não sou palestrante, eu não sou... Enfim, eu tento só dar o melhor, servir ao Senhor da maneira que Ele me propõe. Amém? Então, isso que é o mais importante. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 25. Abriu em Mateus, capítulo 25. Antes de lermos, eu quero apresentar uma coisa histórica sobre a passagem que nós vamos ler agora. Que eu andei estudando, essa palavra falou muito ao meu coração esses dias e eu queria então estar trazendo para vocês, mas eu gosto também de buscar um pouco do contexto histórico daquilo, né? O porquê que era assim, enfim, para trazer um pouco mais de entendimento, né? Eu anotei e é assim, os judeus, quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava uma mulher que ele queria se aproximar dela, assim, para casar, para desposar, né? Se usa muito esse termo na Bíblia. Então, ele ia até a casa da moça com uma proposta, um contrato. Ele tinha ali nesse contrato um acordo legal, né? Não sei como que era fisicamente, mas existia, porque isso era uma prática dos judeus. E ele ia na casa da moça, e lá também tinha o preço, porque existia o tal do dote, e ele estava disposto a pagar, esse noivo, né? Esse que seria o esposo, estava disposto a pagar para a família da moça, para que ele a tivesse como sua esposa. E um detalhe que eu quero deixar é que não era qualquer valor, não era pouca coisa, né? Mas ele devia expressar o grande custo que a noiva ali também, né, lhe traria, né? Então, ele pagava caro. Então, quando esse assunto estava encerrado, lá com a família da noiva, o noivo, partia. Já decidiu, já foi lá, já conversou, então o noivo partiu. Mas por que ele partia? Por que ele já não pegava ela e não levava ela junto, né? Então, antes, ele fazia um breve discurso à noiva dele. Ele resolvia com a família da noiva, aí ele chegava. Resolveu tudo certinho, ele chegava, aí ele ia para a noiva e fazia um discurso mais ou menos dizendo assim, ó, eu vou lá, eu vou preparar um lugar para você. Você não vai ficar em qualquer lugar. Eu vou preparar um lugar para você, né? E então eu retorno para te buscar. Aí a noiva deveria esperar, com paciência. Deveria ter paciência e ela deveria apenas ter que gastar o tempo de espera para se preparar. Para todo esse preparo. Então, a tradição diz que ela teria de ter consigo uma lâmpada de azeite. Então, o azeite ele era usado como um combustível. Para quem não sabe, o azeite ele pode entrar em combustão, ele pode como uma forma de energia. Antigamente nós não tínhamos eletricidade, eu estou falando de bem antigamente. Tinha lamparina. Então, o azeite era um combustível, né? E pegava fogo. Então, ela teria que ter com ela, era uma tradição, essa lâmpada de azeite. Em caso que o de noivo chegar, de repente ele chegava de noite, então a noiva deveria estar preparada com a lamparina. Imagina, irmãos, a gente está no claro aqui, mas imagina na época tudo escuro, de repente ele chega à noite, não tem né? Vou apertar ali, vou acender a luz. Não, ela tinha que estar com a lamparina acesa. Então, enfim, ela tinha que estar pronta para a viagem. Porque não haveria espera, não haveria tempo. Então, o noivo chegou, porque ele já estava preparando o lugar, então ele chegou, ele ia pegar essa lamparina, ia pegar a noiva com a lamparina e eles iam seguir viagem. Então, as lâmpadas teriam que estar com azeite no jeito. Não ia dar para preparar de última hora, deixa ali pegar um pouquinho. Não, tinha que estar sempre certinho. Então, esse é o contexto
da parábola. E Jesus, ele era judeu e ele fazia as coisas como um judeu. Ok? Então, antes de lermos, eu quis dar essa introdução só para que a gente pudesse entender um pouco mais agora. Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias. Eu estou lendo na NVI, tá? Mas qualquer versão aí é a mesma coisa que vocês têm, ok? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, ou lamparinas, né? E saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo, não levaram o azeite. As prudentes, porém, levaram o azeite em vasilhas, junto com as suas candeias, com as suas lâmpadas. 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Eu quero entregar a Deus essa palavra para que o inimigo não possa roubar da tua mente. Então eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para que essa palavra, Senhor, seja colocada na mente de cada um e para que o inimigo, Senhor, não venha, Senhor, roubar esta palavra, mas para que essa palavra, Senhor, seja assim como uma semente que caia em terra fértil e que essa semente venha gerar frutos, ela venha crescer e que esses frutos saltem para a vida eterna, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha amarrar todo inimigo que venha trazer a sonolência, a dispersão, controla os pensamentos para que todos aqui estejam, Senhor, ligados em Ti, Pai. Que a nossa mente esteja firme em Ti. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém? Então, irmãos, aqui, né? Nós estamos em Mateus 25, diz, né? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Virgem representa a igreja pura, a igreja intocada, imaculada, com vestes limpas. É isso que, né, diz aqui como as virgens. E lâmpada, eu vejo como a luz de Cristo dentro de nós. Versículo 2 e 3 diz: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes, né? Ou seja, tem uma versão que diz assim: metade louca e metade prudente. Aí você me pergunta: louca? Como assim? Como que Jesus escolheu a igreja louca? Né? Louco aqui, irmãos, não são as pessoas que têm problemas psicológicos, que têm problemas de nível mental. Loucos aqui não são problemas que têm não são pessoas que têm problema de nível cognitivo. Mas aqui diz, toda vez que na palavra diz louco, eu percebi que Jesus quer dizer, o próprio Deus quer nos dizer que são as pessoas insensatas. Olha só, em Lucas 12, 20, nós vamos continuar no capítulo 25 de Mateus, mas se você puder só acompanhar pelo menos no telão, Lucas 12, 20. Olha lá, contudo Deus lhe disse: insensato. Tem versão que, veja se tem aí, Raquel, alguma que diz louco, tem alguma tradução que diz louco. Olha lá. Louco, lá na revista atualizada diz assim, ó, louco, tá falando com as pessoas que têm problemas de loucura cognitiva, deficiência mental? Não, tá?
Então, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ok? Então, esse texto nos ensina a jamais deixarmos de lado o quê? O Espírito Santo. Então, loucos, quem são os insensatos? Quem são os loucos que deixam de lado o Espírito Santo? Então, temos uma parte que é firme, que são as 10 prudentes, e temos uma parte que é insensata, ou como dizem algumas versões, loucos, né? Então, essa parte que são as insensatas, elas se deixaram se envolver, elas não se preocuparam com o azeite, elas deixaram de lado a presença do Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia se diz loucas, insensatas, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para você somente nesse trecho o seguinte: é muito importante buscar a presença do Espírito Santo. É muito importante se relacionar com Deus. É muito importante, aonde você estiver, você ser cheio, você ser alimentado e você ter a presença do Espírito Santo. Não fica só na superfície, é você mergulhar na presença do Espírito Santo. Então, as prudentes representam pessoas que estão sempre buscando. É um culto de oração? Opa, tô lá. As pessoas prudentes. Ah, é um evangelismo? Opa, tô lá. Né, irmão Donizete? Tamo lá. É um culto no domingo? Opa, tô lá. É a pessoa que tá ali, ó. No ditado popular, pau para toda obra. Sabe, tô ali. Esse é só um exemplo que eu estou dando de pessoas prudentes, mas existem várias formas de você demonstrar ser uma pessoa prudente. Ah, vai ter estudo da palavra? Opa, tô lá. Não dá desculpa, não fica na superfície, mergulha. Vai atrás da palavra. Estão presentes. Vamos orar de madrugada? Vamos orar de madrugada. Vamos fazer jejum? Vamos orar pelo país? Opa, tô lá também. Tô no mesmo espírito, tô na mesma fé. Isso também é ser prudente. Versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Percebam aqui que não foi só as insensatas ou tolas ou loucas que pegaram no sono, não, todas. Tanto as prudentes como as insensatas, ok? Então, dormir não é um problema, o que eu quero dizer. Não na igreja, tá, irmãos? Não me entendam mal. Dormir não é o problema, tá? Descansar não é o problema. De repente você está cansado, você está esgotado, você está fadigado, você está sobrecarregado, mas você tem uma opção. Você tem duas opções, na verdade: desistir ou descansar. Se você descansar, você corre o risco de não desistir, porque você só precisa de um descanso. Muitas vezes você precisa sair com a família, estar perto da família, fazer um passeio até ali, comer um cachorro quente com a família, fazer qualquer coisa, sair um pouco da rotina e não ficar só no seu trabalho, muitas vezes. Então, não desista, descanse. Você está cansado? Não desista, descanse. Lembre-se disso. Ultimamente eu venho falando muito isso, confesso. Nossa, como eu estou cansada. Às vezes não é nem cansaço físico, mas é mental. Então, descanse. Respira fundo. Respira, tenha calma. As coisas vão se ajeitando, Deus vai dando a direção. Às vezes você não tem controle de uma situação. Às vezes você só consegue ir até ali. E você fala, e agora? Deus não perdeu o controle. O que você não consegue, pode ter certeza que Deus alcança, Deus encaixa, Deus dá um jeito. As coisas vão tomando o seu lugar. Então, cansou? Descansa, mas não desista da sua caminhada. Porque agindo assim, você vai ser prudente. Então aqui, ó, o noivo demorou. Elas descansaram, mas não desistiram. Elas não foram embora. Elas foram embora, irmãos? Está escrito aqui que elas foram embora? Não, elas ficaram. Elas não desistiram, mas elas estavam cansadas. Ok? Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. A volta de Cristo. Elas estavam dormindo. Então, quando Jesus vier, será num tempo onde todos não estarão esperando.
Então você tem que estar preparado para ele hoje, você tem que estar preparado para ele agora, você não tem que simplesmente brincar de ser crente, eu vou na igreja por um costume, ou porque se eu não for, de repente, o pastor vai chamar minha atenção, ou se eu não for, você tem que vir à igreja para você colocar também aquilo que Deus tem para você em prática, você atender o seu chamado e não ficar só na superfície. Não vai dar tempo de fazer nada quando Jesus vier, então esteja pronto. Se Jesus tem um chamado para você, exerça o seu chamado. Não fique esperando amanhã. Mas esse pecado me atrapalha. Se livre desse pecado. Larga esse pecado. Mas esse pecado me traz alguma coisa. Larga, pecado só traz morte. Não acredite nas falácias do inimigo. Pecado não traz nada de bom. Só traz condenação. Então você tem que se posicionar com seus dons, com seus talentos. Chega assim, diz para Deus, eis-me aqui, Senhor. Trabalhe na obra, faça aquilo que Deus tem proposto para você. Atenda esse chamado do Senhor. Nós precisamos despertar porque os tempos são maus. Não dá tempo de ficar falando, Deus, daqui a um ano eu vou te servir. É agora, Jesus pode voltar. 10, 9, 8, agora. E você está preparado? Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Quando fala candeia também são lâmpadas, é a mesma coisa. Preparar só uma lâmpada sem o azeite não adianta, vai dar luz? Não vai. Se eu pegar uma lâmpada aqui, se ela não tiver... se eu pegar a lâmpada, se ela não estiver conectada na energia, ela não vai acender sozinha. Então, preparar uma lâmpada, nesse caso, que era aquela lâmpada de azeite, sem o azeite não vai gerar luz. Então, não podemos ser religiosos, sabe? Eu vou na igreja todo domingo, eu faço bem para o próximo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dou uma oferta, eu ajudo o pobre, eu vou para o céu. Não. A salvação, nós não podemos pagar por ela. Ela vem por intermédio de Jesus. Já falei isso várias vezes aqui, mas é muito bom repetir. Porque se nós fizéssemos algo pela nossa salvação, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Então, para que Jesus precisa ouvir? Se eu fazendo algo de bom, eu vou para o céu. Preciso de Jesus nesse caso? Não preciso. Mas a salvação, ela é pela graça. Ela vem de Deus. Ela não vem nem de mim, não vem de você, ela vem de Jesus. Então você não pode fazer nada para ser salvo. Você tem que crer em Jesus. E aquilo que você faz de bom, de útil, de legalzinho, isso é só fruto. É mais do que a nossa obrigação como cristão. É o bom testemunho. Ok? Então, a nossa obra não salva ninguém, tá? Então, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do azeite, nós precisamos do Espírito Santo, tá? Não adianta a gente fazer para o pobre ou seja o que for, que nós não vamos ter isso, ok? Lembra de Cornélio? Cornélio era um homem bom, um homem que fazia muitas coisas boas. Ele ajudava os pobres. Mas ele ia para o inferno, gente. Aí Deus falou, vai lá, chama Pedro, para que ele ore por ti, para que você ouça a palavra e seja salvo, Cornélio. Porque isso daí não vai te salvar, não. Nós precisamos despertar, irmãos, os dias são muito maus, amém? Então, a tua lâmpada tem que estar cheia. Você tem que estar cheio, não ficar só na mesmice, ok? Versículo 8. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, 9. Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Então, a salvação, a presença do Espírito Santo, ela é individual. Então, não adianta a gente achar, porque minha mulher busca mais que eu, Deus vai quebrar meu galho.
ou porque meu marido é mais ali fervoroso do que eu, ele é cheio do Espírito Santo e eu não sou, mas Deus quebra o meu galho por causa dela. Não, tá? A presença de Deus, ela é intransferível, ela é individual, ela é para você, ela é para você, ela é para você, ela é para você. Então, sabe aquele negócio? Eu vou pedir oração. Pedir oração é muito bom, não estou falando que é errado, mas você só